E eu acredito que esses tempos já estão chegando. Perseguição, no caso aqui do contexto de Timóteo, era perseguição perpetrada pelo Estado. Semana passada, lá o Supremo Tribunal decidiu sobre autorizar os prefeitos e governadores a impedirem os encontros cristãos. Não abrangeu, por exemplo, os terreiros, que sem dúvida também se aglomeram e muitas vezes, sem os devidos cuidados, foi muito específico, buscando atingir as igrejas evangélicas e católicas. O Estado interferindo, sim, na forma de cultuar. É verdade que há igrejas que são absurdamente desrespeitosas. Não é o nosso caso aqui, por exemplo. E isso suscita na criatividade do brasileiro algumas coisas estranhas. Ontem eu assistia lá um pastor, fez o seguinte: já que aqui no estado de São Paulo a gente não pode reunir para adorar a Deus no templo, a igreja tem um ônibus. Então, convidando as pessoas para adorarem a Deus no ônibus. Que o ônibus pode. Olha que coisa. O que eu quero dizer, irmãos, é que a perseguição liderada pelo Estado é terrível. É terrível porque o Estado dispõe do instrumento da lei. Dispõe do poder de polícia para prender. Dispõe do instrumento econômico para multar. Dispõe de elementos que tiram do cidadão comum qualquer chance. Sobretudo, quando se percebe o elemento político e ideológico. Paulo fala tempos difíceis. E eu quero listar alguns deles. Eu não vou aqui discorrer sobre os 19 itens que Paulo lista, apontando para esses tempos difíceis. Eles estão chegando. Lamentavelmente estão chegando. Terrivelmente estão chegando. Eu não vou me estender, quero listar aqui 7 ou 8 itens rapidamente. O primeiro deles, tempos difíceis marcados pelo egoísmo. Olha o que o Paulo diz aqui no verso 2, a primeira informação que ele dá de tempos difíceis, ele diz: homens serão amantes de si mesmos. O homem passa a ser o centro de todas as coisas. O que importa, num cenário de egoísmo, é ser feliz. O que importa é a minha satisfação. O que importa é que eu me agrade. Não preciso de parâmetros. Cada um faça aquilo que lhe faz fazer feliz, sem qualquer referência, sem qualquer padrão. Mesmo que ao preço do prejuízo do outro. Você já morou, por exemplo, num bairro em que o seu vizinho coloca o som de forma ensurdecedora e você fica inibido porque você está na sua casa, mas o outro quer saber que ele quer se divertir? Ou aquele indivíduo que para aquele carro de som
que estremece tudo. Para em frente à sua casa. Aquele som estridente. Ele quer ser feliz. Os outros, não interessa. E às vezes a gente fica com medo até de falar, não é verdade? Vou arranjar problema. Tempo do egoísmo. Tempo difícil marcado pelo amor ao dinheiro. Está aí no versículo de número 2, a segunda identidade, gananciosos. Literalmente, essa palavra significa amor à prata, amor ao dinheiro. E meus irmãos, o apóstolo Paulo não está sinalizando para uma realidade exclusivamente fora da igreja, ele está olhando também para sinais que se manifestam dentro da igreja. Pessoas gananciosas. Tempos difíceis marcados pela presunção. Está aí no versículo de número 2, presunçosos. Pessoas presunçosas que pensam que são, que elas não são. Tempos difíceis marcados pela arrogância. Está aí no verso 2, soberbos. Quantas pessoas arrogantes, que não têm facilidade de pedir perdão. E o que está por trás da dificuldade de pedir perdão é o orgulho, é a soberba, é a arrogância. Tempos difíceis marcados pela blasfêmia. Verso 2. Blasfemos, que significa proferir palavras abusivas e degradantes. Tempos difíceis, marcados pela permissividade. Verso 3. Sem afeição natural. Lá no final do texto diz, sem domínio de si. E deixe-me dar aqui uma palavra à igreja. Às vezes, nos deparamos com situações que exigem disciplina para um membro da igreja e buscamos fazer com muito amor. Mas é incompreensível uma conduta biblicamente equivocada praticada por um dos membros da igreja e que recebe elogio declarado nas redes sociais, parabenizando inclusive, não só parabenizando, mas encorajando, e pior, tentando trazer a bênção de Deus para aquilo que de antemão Deus não abençoa, ou seja, Deus te abençoe. Como a gente gasta essa expressão, não é verdade? Ainda bem que Deus não tem obrigação de abençoar aquilo que eu digo que Ele está abençoando. Tempo de permissividade. Um tempo em que não há fronteiras. A pregação ortodoxa, que chama o jovem para pureza no seu namoro, que chama o indivíduo a ser cumpridor dos seus compromissos financeiros, que chama o crente para ser um cumpridor da sua palavra, vai se tornando elementos fora do cardápio. E ainda dizemos, Deus te abençoe.
pior do que a permissividade de fora é a permissividade de dentro. Olhem para mim, irmãos. Os tempos difíceis estão chegando. Tempos difíceis marcados pela amizade com o mundo, verso 4. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não dá para amar a Deus e ao mesmo tempo amar o mundo. É impossível. Não há como você amar as coisas do mundo e amar as coisas de Deus. É impossível. O grande pregador Dwight Moody, ele colocou na primeira página da sua Bíblia o seguinte, eu anotei na minha. Referindo-se à Bíblia, ele diz assim: o pecado me fará afastar deste livro, ou este livro me fará afastar do pecado. Não dá para amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Aliás, a Bíblia é absolutamente clara em dizer que amar o mundo, além de ser impossível amar a Deus, nos coloca na condição de inimigos de Deus. Leio Tiago, capítulo 4, verso 4. Tiago 4, verso 4. Que diz assim: infiéis ou adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vou ler esse texto outra vez. Mais claro do que isto, não há. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo, além de ser impossível ser amigo de Deus, nos coloca não numa condição de neutralidade, mas de polaridade. É inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você sabe por que há muitos crentes que não progridem? Está aí. Não tem como. Não tem como, é impossível. Talvez alguns aqui estejam na condição de inimigos de Deus, porque amam o mundo. João diz o seguinte: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Primeira carta de João, capítulo 2. Não dá. Mas quantos que amam o mundo, quantos que transitam com uma facilidade perturbadora entre as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus. Que o Espírito Santo, nessa manhã, nos incomode. Vamos ficar em pé.
Você entendeu aqui? Os tempos difíceis para a igreja estão chegando. Se a perseguição vier, a igreja vai ser mais fiel. Não. Se a igreja for mais fiel, a perseguição virá. Mas se for igual ao mundo, não incomoda. Não incomoda. Senhor nosso Deus, que nessa manhã saiamos daqui desafiados, comprometidos em buscarmos uma vida que de fato descreva que somos amigos de Deus. Não queremos ser inimigos, queremos ser pessoas que de fato andem no temor do Senhor. Carecemos tanto da Tua graça, porque a natureza nossa é oposta ao Senhor. É uma natureza contaminada pelo pecado. Rogamos a Tua misericórdia. Rogamos a Tua compaixão. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo, a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora, para todo sempre. Amém. Deus abençoe e vá em paz.